Boa noite, irmãos, a paz. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Salmos, Salmo de número 26. Salmo de número 26. Amém? Diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na tua congregação e o nosso único objetivo nessa noite é bendizer o teu nome, é glorificar o teu nome. Assim, Pai, como o salmista Davi disse, que nós amamos, Senhor, a tua casa, e o lugar onde a tua glória está é o lugar onde nós amamos estar. Deus, derrama a tua glória sobre nós nessa noite, derrama a tua graça. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, Senhor. E te pedimos também mais uma vez que derrame a tua presença sobre nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Faça do ano de 2022 um ano de vitória na nossa vida, Senhor. Um ano de conquistas, um ano de bênçãos, Pai. Deus, que o ano de 2022 venha a ser o ano da virada na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós profetizamos, Pai, começando esse culto, Deus. Abençoa, Pai. Receba a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus.
hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, vem derrama, o teu Espírito. Seja
subir ao monte, Pai. A ousadia de nos oferecer como sacrifício, Pai. A ousadia de queimar por Ti mais uma vez, Pai. De permanecer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Nós somos os responsáveis que possam incendiar o nosso lugar, incendiar a nossa casa, incendiar a nossa família, o nosso trabalho, a nossa escola, a faculdade, onde a gente for, querido. Nós somos responsáveis para que a gente possa incendiar com sucesso. E eu declaro que o sucesso é do Senhor. O sucesso é do Senhor. E nós somos responsáveis para que esse fogo possa pegar e realmente fazer arder e queimar tudo novamente. Queimar tudo conforme a vontade de Deus, que a gente possa ser realmente avivado e cheio da vontade de caminhar, que possamos realmente ter fome e lenha, para que o fogo possa descer sobre nossas vidas, queimar o sacrifício, que a gente possa ser servido como sacrifício no altar realmente, para que a vontade de Jesus aconteça, que possamos ter fome e lenha. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, Senhor. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Pode vir queimar mais uma vez. Faz o teu querer no meio de nós, Pai. Que possamos ser realmente responsáveis e que possamos não deixar essa chama se apagar, porque muitos lá fora ainda precisam ser queimados por essa chama, precisam ser encontrados pela presença do Pai, que a gente possa servir como canal de bênção, que a gente possa ser comissionado. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 1, queridos.
Vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Eu queria profetizar isso sobre a sua vida, que você seja, querido, como uma árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo, Deus vai dar o seu fruto. Tudo que você produzir não vai murchar, e você vai ser bem sucedido. Amém? Se coloque de pé nessa noite, vamos louvar a Deus. Venha ao altar do Senhor com alegria e vamos ofertar em nome de Jesus. Principalmente a nossa vida, Senhor, para que venha, Senhor, a tua graça sobre nós. Toma, Senhor, cada oferta, cada dízimo, Senhor, que foi depositado nesse altar, que venha ser para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Se abrisse sua Bíblia, querido, Salmo de número 25. Salmo de número 25, versículo 8. Nós vamos ler só um versículo.
Todos acharam? Amém? Diz assim: bom e justo, Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Amém? Bom e justo é o Senhor, por isso tem uma outra versão que fala, que mostra o caminho aos pecadores. Amém? Se eu tiver que colocar um tema da minha mensagem hoje, é um tema bastante conhecido: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. É interessante que essa frase ficou conhecida por causa de um filme, né? Ou não? Não foi? A gente fala tanto que a gente esquece. Tem um filme que... Qual é o nome? Deus não está morto. De um filme que eu não gostava. Eu confesso para os irmãos que eu nunca gostei desse filme. Sempre me incomodou muito o filme. Não entrava na minha cabeça o fato de alguém precisar defender que Deus não está morto. Basicamente o filme é isso, né? Ou não? Alguém já viu o filme? Todo mundo, né? A maioria. Basicamente o filme é esse, né? É a defesa de que Deus existe, de que Deus é vivo, de que Deus não está morto. Isso me incomodava. Eu vi o filme ao invés de... É só uma percepção minha, tá? E eu já vi o filme e confesso que eu vi assim, alguns irmãos, o filme é maravilhoso, que meu Deus, está em pecado, porque eu não consegui absorver a mensagem do filme. Mas essa frase ficou marcada, né? No final do filme eles ficam mandando, né, por mensagem para todo mundo que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Tirando aqui o gosto ou não do filme, essa frase é muito interessante. Porque quando a gente começa a dizer, será que Deus é bom o tempo todo? Eu estava em casa e desde o domingo passado refletindo sobre aquele culto, quando Tati trouxe uma compreensão aqui sobre Salmos, e depois nosso irmão Antônio pregou também, e eu estou a semana pensando muito no Salmo 23 e pensando a respeito do que Deus tem para nós, né, no ano de 2022, né? Daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos passado. E quando eu estava meditando, essa frase me veio à cabeça: Deus é bom o tempo todo. O versículo 8 diz que Ele é bom, Ele é justo e Ele aponta o caminho, né? Ele aponta o caminho para os pecadores. E eu tenho uma pergunta para você hoje: a bondade de Deus é apenas apontar o lado positivo da sua história? Porque quando a gente fala assim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, a gente quase que repete isso como se fosse, né, um mantra, como se fosse algo que a gente deve falar o tempo todo para poder absorver algo bom. Mas será que a bondade de Deus é apenas apontar o lado positivo da sua história, da nossa história? E quando eu estava meditando nesse texto em casa, eu comecei a refletir. A gente começa a refletir sobre a nossa caminhada. Eu te convido hoje a você começar a refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre o seu chamado, sobre a sua história. A bondade de Deus, querido, ela é baseada no caráter dele, exclusivamente dele. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: a bondade de Deus é baseada no caráter dele, não no nosso. Então, por isso que eu concordo com essa frase: Deus é bom o tempo todo. O que significa que o progresso de uma carreira de sucesso ou uma boa saúde não estão relacionados ao fato de Deus ser bom ou não. Ele é bom o tempo todo. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? O que muda, Augusto? Muda as circunstâncias da nossa vida. E é por isso que a gente, quando lê essa palavra, a gente deve refletir, a gente deve pensar, deve olhar para trás, olhar para a nossa história, olhar para a nossa caminhada, ver tudo aquilo que enfrentamos. Ontem lá no aniversário do Otávio, no aniversário do Adão,
Deus me deu aquela palavra lá em Salmo 39, que diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual é a soma dos meus dias. Porque quando você vai ganhando maturidade, Marcela, quando você vai ganhando experiência, quando você vai ganhando anos de vida, você começa a olhar para trás e você vai vendo qual é a soma das suas experiências. Porque as suas atitudes começam a ser melhores de acordo com os anos que vai vivendo. Por isso que eu li essa palavra ontem, porque a gente tem que aprender a comemorar nosso aniversário, porque daqui a um ano o Otávio e o Adão vão aprender coisas, vão saber de coisas melhores e vão tornar experiências melhores do que viveram antes. Então qual é a soma que Deus nos dá no fim da nossa vida? Reconhecer que nós somos fracos. Então, querido Deus, Ele é bom o tempo todo, mas isso não depende da nossa vida. Nós vivemos e somos seres passíveis de circunstâncias. Quem aqui, se eu fosse perguntar qualquer experiência, se eu fosse dizer assim, olha, me conte uma experiência ruim da sua vida, algo que você tenha passado, algo que você tenha enfrentado, todos nós vamos levantar a mão e vamos dizer, olha, teve um determinado momento da minha vida que foi tão difícil, mas eu consegui vencer, eu consegui enfrentar. Independentemente da situação que eu passei, Deus foi muito bom. Independentemente da situação que você enfrenta, Deus está sempre do seu lado. Amém? Não importa quais sejam as circunstâncias. E eu separei aqui 3 personagens da Bíblia para falar com os irmãos, e eu queria exemplificar para vocês a respeito disso. Primeiro personagem que me chama a atenção quando a gente pensa que Deus é bom, mas quando a gente também fala de circunstâncias, quando a gente também fala de adversidades, quando a gente fala de reconhecer os momentos, eu queria que você refletisse na sua vida e saber reconhecer e conseguir encontrar a maturidade necessária para saber qual momento da sua vida você está enfrentando. Porque se hoje está ruim, eu profetizo que amanhã vai ficar bom, amém? E a vida é assim. E o primeiro personagem que me vem à memória, quando se fala de circunstâncias da vida, a primeira pessoa que me vem à memória foi Jó. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Jó, foi um desastre. O que acontece na vida de Jó no capítulo 1, 2 e 3? Primeiro, perde filhos. Ele perde seus filhos. Ele perde a sua riqueza. Ele perde os seus amigos. Ele perde a sua saúde. Ele não perdeu a mulher, mas mesmo assim, a única palavra que ela tinha para dar para ele era: amaldiçoa Deus e morre. Se nós, com a pregação que muitas das vezes é ministrada hoje, em várias e várias igrejas, víssemos um homem como Jó vivendo no nosso meio, o que nós diríamos quando ele perdeu os seus filhos? Esse homem é amaldiçoado. Quando ele perdeu a sua riqueza, o que nós diríamos? Esse homem é um fracassado, não sabe administrar os seus bens, não é um bom administrador da sua casa. Quando ele perde os seus amigos, nós diríamos o quê? Esse homem é um homem solitário, não consegue fazer amizades, não consegue se relacionar com ninguém. Quando ele perde a sua saúde, meu Deus do céu, tem pessoa que só fica doente. E ainda tem uma mulher que diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Agora você me fala, a Bíblia diz que Jó era um homem temente e fiel a Deus. Mas à vista dos homens, chegou um momento da sua vida que ele estava doente, sozinho, fracassado e amaldiçoado. Agora eu quero te dizer uma coisa: Deus deixou de ser Deus? Não, Deus é bom o tempo todo. Você pode repetir isso comigo? Deus é bom o tempo todo. Agora, existem circunstâncias que nós vamos enfrentar no meio da nossa caminhada.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você fracasse hoje, mesmo que você esteja sozinho hoje, mesmo que você pense que está amaldiçoado hoje, Deus tem algo bom para a sua vida. E quando eu olho a vida de Jó, e eu vejo a vida de muitas pessoas, e é por isso que nós devemos repetir isso para nós, que Deus é sim bom o tempo todo, mas dependendo das circunstâncias da nossa vida, o que nós temos que fazer é somente acreditar que no momento certo Ele vai liberar a vitória para nós. Você crê nisso? Então, querido, 2022, quando o nosso irmão Antônio estava pregando no domingo passado, Deus me deu aquela palavra ali, no Salmo 23, é acreditar que a nossa vida não é uma resposta para as outras pessoas. A nossa vida não é, muitas das vezes, uma resposta para tudo que nós passamos de ruim. A nossa vida é para a glorificação de Deus. Então, dependendo da circunstância que você está enfrentando, saiba que essa circunstância vai ser usada para Ele glorificar o nome dEle através da sua vida. É isso que nós, muitas das vezes, não entendemos. Lá no capítulo 38 até o 42, acontece o inverso com a vida de Jó. Porque se antes ele era amaldiçoado, fracassado, solitário, doente, lá no capítulo 38 até o 42, ele é abençoado, restaurado e com um relacionamento muito mais profundo com Deus. Então as circunstâncias da nossa vida, por mais difíceis que possam parecer, nos aproximam mais do relacionamento sincero com Deus. E muitas das vezes nós não conseguimos discernir esse momento. Porque, Marcelo, às vezes a nossa visão ela se fecha. Porque às vezes está tão difícil, né, Tati? Aí você fala assim: Deus me esqueceu. Aquela amiga, aquele amigo, não me liga mais. Porque quando tinha comida e dinheiro na mesa de Jó, estava cheio de amigos. Mas quando faltou, foi todo mundo embora. E aí você começa a duvidar. Mas Deus usa as circunstâncias da nossa vida para provar que Ele é o Senhor da nossa história. Então, de fracassado, de sozinho, de doente, de amaldiçoado, ele passou a ser abençoado. Jó, lá no capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe quem é frustrado? Eu e você somos frustrados. Os planos dele, nunca. Eu me frustro no dia a dia. Quem aqui nunca se sentiu frustrado? Quem aqui nunca se sentiu um fracassado? E deixa eu te dizer uma coisa que parece dura: nós vamos fracassar. Nós vamos perder. Vou falar uma coisa mais dura ainda: nós vamos ser derrotados. Porque a vida é assim. E às vezes a gente tem que pregar assim: a vida nos impõe derrotas, mas Deus é bom o tempo todo. E os planos deles não podem ser frustrados. E aí você me fala assim: mas do jeito que está, não dá, Augusto. Mas quando Deus dá uma virada assim, você fala assim: eu não acredito que isso aconteceu na minha vida. Capítulo 42, versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se ele era um homem rico, ele passou a ser um homem 2 vezes mais rico. A Bíblia diz que as mulheres, que as filhas que ele teve depois eram as mais formosas daquele lugar. Deus deu um dobro para ele. Eu não estou querendo te dizer, te prometer nada não, querido. Eu estou querendo dizer é que dependendo das circunstâncias da sua vida, hoje está ruim, amanhã vai estar bom em nome de Jesus. O que a gente tem que fazer é prosseguir para o alvo, seguindo avante e dizendo: Deus é bom o tempo todo. Você recebe isso em nome de Jesus?
E aí eu vou poder dizer para você: abençoado, restaurado e com um relacionamento muito mais íntimo e profundo de quem? De Deus. Outro personagem que me chama muita atenção é Paulo. Eu queria te convidar a examinar um texto comigo, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 12. Eu amo esse texto. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe caminho para a força que não seja pela fraqueza. Guarde isso para a sua vida. Não existe caminho para a força que não seja pela fraqueza. Havia um mensageiro de Satanás que atormentava Paulo, como um espinho na carne, e Deus não aliviou o seu sofrimento. E às vezes a gente pede: Deus, alivia um pouco o meu sofrimento. A Bíblia diz que Deus não aliviou o sofrimento de Paulo, mas mesmo no sofrimento ele falou assim: olha, Paulo, você precisa passar pelo momento da fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa passar pelo momento do fracasso, porque do fracasso para a vitória, porque do descaso para a honra, porque da frustração para a alegria. Não existe, querido, vitória sem luta. Não existe vitória sem fracasso. Não existe honra se não fizerem descaso de você. Não existe alegria se você não se frustrar. Primeiro precisa ser fraco. Deus vai te fazer forte. Esse é o caminho. Essa é a nossa história. É isso que nós temos que trilhar. Filipenses capítulo 4, versículo 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Repete comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a força da sua vida. Então está fraco, querido? Glorifica a Deus, porque é na sua fraqueza que Deus vai te honrar. É no seu fracasso que Deus vai te honrar. E aí quando Deus virar a chavinha da sua vida, você vai falar assim: eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Como que Deus fez isso na minha vida? Por isso que aquele texto, aquele Salmo 23, ficou muito no meu coração. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aí você fala assim: meus inimigos vão ver minha vitória, né, irmão? A gente já pensa logo na vingança, né? O ser humano é assim. Não, Davi estava chamando os inimigos para sentar à mesa com ele e dizer assim: olha, chegou um tempo de paz, chegou um tempo sem guerra, chegou um tempo sem luta, chegou um tempo de vitória.
Chegou um tempo de aliança. Deus quer fazer aliança com o seu povo. Quando o irmão Antônio estava pregando aqui no domingo passado, Deus falava assim comigo: eu quero fazer aliança contigo. Que 2022 seja um ano de paz na sua vida. Que 2022 seja um 2022 de você preparar a mesa. Quem aqui recebe em nome de Jesus? Amém. O Senhor Deus vai preparar uma mesa sobre a sua vida. Amém. Nós comemos uma mesa farta ontem, né? Estava bom, tinha até para escolher bolo de abacaxi, de morango e de chocolate. Preparas uma mesa. Mesa é sinal de alegria, sinal de paz, sinal de aliança. Deus quer fazer uma aliança com a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, primeiro você tem que passar pelo fracasso para ter vitória. Primeiro você tem que passar pelo descaso, porque não é fácil você não ser notado. Mas quem está te olhando é aquele que é bom. Deus é bom o tempo todo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Terceiro personagem que me chama muita atenção quando eu penso sobre a nossa vida é Pedro. Pedro é um personagem emblemático. Satanás um dia pediu permissão a Jesus e falou: deixa eu cirandar a vida de Pedro como trigo. E o pior é que Jesus permitiu, né? Deixa eu dar uma mexida aí na vida dele. Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. E é engraçado que quando acontece isso na vida de Pedro, Pedro fez 3 coisas. Primeiro, ele negou. Depois ele falhou. Depois ele chorou. Quando eu olho para a vida desses homens, eu vejo a nossa vida. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quem aqui nunca falhou na vida? A gente vive numa sociedade que pede perfeição o tempo inteiro. Mas nós, queridos, somos falhos. Nós negamos e nós choramos. Pedro precisou negar para poder se afirmar. Guarde isso. Pedro precisou falhar para poder ter sucesso. E Pedro precisou chorar para poder ter alegria. Pedro foi restaurado e se tornou um dos maiores pilares da igreja primitiva. Mas negou, falhou e chorou. Ele negou Jesus. Ele falhou quando arrancou a orelha de Malco. E a Bíblia diz que depois ele chorou amargamente. O que Pedro poderia estar pensando? Sou um derrotado, sou um fracassado, traí meu Jesus. Jesus não pensa como a gente pensa. Tudo para Jesus tem um propósito. Eu quero que você preste atenção nisso que eu estou falando. Tudo para Jesus tem um propósito. Na sua negação, na sua falha e no seu choro. Tudo é um palanque que Deus está projetando para trazer bênçãos sobre a nossa vida. É como se Deus estivesse pavimentando. Quando a gente construiu essa igreja, precisou de alicerce, não é? Então, querido, Deus precisa alicerçar a nossa vida. Para quando chegar lá na frente, anos depois, você entender o porquê que Deus te abençoa tanto. Às vezes, você vê muitas pessoas caindo rápido, porque não tem estrutura para suportar coisas grandes. Aí, muitas das vezes, nós pensamos assim: Deus, por que eu sofro tanto? Por que para mim é tão difícil? Por que para mim é tanta luta? Para fulano é tão fácil, mas para mim é tão difícil. Porque a pavimentação para você é algo que precisa ser feito, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Você precisa chegar anos depois, bem depois, e suportar aquilo que Deus tem para a tua vida. E é isso que eu profetizo para você hoje. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você veio fazer aqui na igreja, mas Deus está pavimentando algo grande sobre a sua vida. Quando você chegar lá, você vai ter alicerce, estrutura para aguentar aquilo que Deus te deu.
É assim que eu enxergo a vida de Pedro. Salmo 126, versículo 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito por eles. Quem estava dizendo isso? As outras nações. De quem? Do povo de Israel. Nossa, que povo maravilhoso, que abandonava Jesus, que abandonava o Senhor, que mesmo vendo os milagres na frente do mar, estremeceu, que mesmo no deserto, Deus enviando corvo, Deus enviando maná do céu, tirando água da rocha, negou o seu nome. Deus tem feito coisas grandes para a nação de Israel, mesmo negando, mesmo falhando, mesmo ficando 40 anos no deserto, não deixou de ser um povo escolhido dele. Deixa eu te dizer uma coisa: não é o que você vive que te define perante o Senhor. Deus está pavimentando a sua vida aos poucos. O que eu quero te dizer nessa noite, o que está acontecendo na sua vida, no decorrer da sua caminhada, é Deus te amadurecendo para coisas grandes. É Deus te amadurecendo para vitórias maiores. É Deus te dando conquistas. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Deus é bom o tempo todo? Eu quero te perguntar hoje: Deus é bom o tempo todo? O tempo todo, Deus é bom. Ele não deixa de ser bom em nenhum momento. A bondade dele faz parte do seu caráter, independentemente das nossas circunstâncias. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Queria chamar o Ministério de Louvor para nós louvarmos a Deus. E antes do Ministério de Louvor cantar, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Ou se você quiser colocar a mão na sua mente, na sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, louvando e agradecendo o teu nome, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus bom. Eu creio que o Senhor é um Deus misericordioso. Nós temos enfrentado, Senhor, tantas e tantas lutas no decorrer da nossa vida. Não tem sido fácil, Pai. Tantas e tantas decisões erradas que tomamos. Tantos e tantos fracassos. Mas eu creio que a vitória vai chegar na vida do teu povo. Deus, em nome de Jesus, com as minhas mãos estendidas, eu profetizo sobre essa igreja a tua presença, a tua glória, o teu amor, o abraço do teu Espírito, Senhor, que independentemente das adversidades que enfrentemos no decorrer da nossa vida, que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, com a nossa fé inabalável, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus bom em todo o tempo, mesmo enfrentando adversidades, mesmo enfrentando lutas. Eu sei que a vitória um dia vai chegar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Derrama sobre a vida dos teus filhos, Pai, porção dobrada do teu Espírito, em nome de Jesus. Diante da tua grandeza, o que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma mente. Sonda fora desse coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer orar, e fazer
aqui nas riquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer orar, e fazer orar. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morar. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Oh, aleluia. Diante das tuas fraquezas, querido, o Senhor vai te fazer forte. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu. Eu profetizo sobre a sua vida a força do Senhor. Deus te chama hoje, Nazireio de Deus. Você é forte. As suas fraquezas o Senhor está aperfeiçoando, para lá na frente te mostrar o quão vitorioso você é, o quão cheio de força você tem. Deus tem sido bom sobre você, Deus tem sido bom na tua vida, querido. Então pega tudo que você tem, entrega nas mãos de Deus, entrega os caminhos nas mãos dele, e no momento certo ele vai te mostrar que desde o começo é ele que tomava conta da sua vida, é ele que tomava conta da sua história. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter dito: Senhor, não era para ter sido assim, Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão e irmã, foi do jeito que Deus quis que fosse, aconteceu do jeito que Deus quis que acontecesse. Porque através da sua luta, através da sua adversidade, ele está pavimentando um caminho de vitória sobre a sua vida. Então levante a sua mão e glorifique o Senhor. Aleluia. Faça morar, Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morar. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Nós já vamos encerrar esse mesmo espírito, lembrando os irmãos do culto de quinta-feira. Vá para casa, querido, mas tenha certeza de que ele é o Senhor da sua história, ele é o Senhor da sua vida. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós entregamos as tuas mãos a nossa vida, a nossa caminhada, nosso ser. Faz morada em nós, Senhor. Assim como diz esse louvor, faz morada em nós. Mesmo sendo seres humanos fracos, invisíveis para muitos, mas faz morada em nós, Senhor. Nos leva, Pai, agora em segurança para o nosso lar, para a nossa casa. Nós possamos levar a Tua presença conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as Suas mãos, querido, pelo amor de Deus.
a graça do nosso Senhor Jesus, as tuas consolações do Espírito Santo, Senhor, derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas fraquezas. Eu profetizo a bênção do Senhor e que você tenha